Então, pessoal, retomando a nossa sessão de julgamento do dia 2 de dezembro de 2020, período da tarde, último período de vídeo que a gente está fazendo após as 18 horas. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes. Indo para a pauta, vamos julgar os processos 89, 90, 91, 92 e 93 da construtora Linhares, da relatoria da doutora Letícia. Bom, em relação a esses processos, foi iniciada já o julgamento do recurso voluntário, e o processo foi para diligência, e respondeu, eu fiz um relatório, eu fiz um voto com os principais aspectos e documentos recortados, e o fiscal respondeu positivamente quanto à existência de crédito a ser restituído a recorrente, eis que foram retificados efetivamente os GFIPs, tendo apresentado a planilha com indicação dos valores excedentes das retenções sofridas nas notas fiscais de prestação de serviço, em relação ao valor devido sobre a folha de pagamento, conforme informações declaradas em GFIP. Eis o resultado da diligência, que compreende não só o pedido de restituição ora analisada, como outros 4, já indicados em sede fática, que eu narrei todos eles. Então, ele discriminou os valores dos 4 PTAs, que seriam, que estariam realmente garantida a restituição. Né? Então, eu falei que, considerando que o resultado do trabalho fiscal e o ponto controvertido nesses autos limita-se a incorreções dos GFIPs, corretamente retificados, e a questão da compensação, que também foi aclarada na diligência, eu entendo que deve ser deferida a restituição à recorrente referente à soma. Aí tá, eu estou, presidente, na construtora Linhares, final. Aí, cada um desses finais, desses processos, eu fui somando os valores. A gente pode colocar no dispositivo como a soma dos valores indicados, igual nesse PTA, que o final é 71, deu 1.968,49. Aí, eu coloquei também, consigno que a restituição dos valores é dependente da inexistência de débitos da recorrente com a Receita Federal, nos termos do artigo 269 do decreto 7262 de 2010. Aí a gente... Então, se é parcial ou total? Você está dando o total que ele está pedindo? É porque é o seguinte, é outra questão também. Eu pus parcial, porque, por exemplo, nesse processo que eu estou lendo, ele pediu 2.070 de restituição. Só que pela diligência, ele vai ter 1.968,49. Então, é por isso que eu pus parcial. Não sei como que vocês entendem que deve ser feito. O processo que você está lendo, que eu peguei, foi pela ordem, que é o final 71, não? É o final 71. Final 71, vou olhar. Eu estou indo pela ordem. Qual que é o seu final? Eu estou indo do primeiro aqui. Ah, tá. Eu vou pegar o primeiro, então, melhor, para a gente não fazer confusão. O primeiro, okay, então, o primeiro é o final 2008-12. 12, tá. Fazer um esclarecimento aqui para a turma, ressaltar, posso? Sim. Então, o fiscal esclareceu essa diferença aqui, tanto que a ocorrência de divergência de valores com relação ao valor requerido e o valor passivo de restituição deve-se, em inúmeras competências, ao fato do contribuinte incorretamente ter incluído no requerimento de restituição valores de salário-família e salário-maternidade para os quais o procedimento correto para requerer o reembolso seria, à época, a utilização do formulário requerimento de reembolso. Então, aqui está explicada a divergência. Não sei se isso já foi enfrentado alguma vez pela turma, entendeu?
João também queria falar. O primeiro da pauta, pelos meus cálculos, a diferença deu para que se restitua o valor de 7.248,03. Esse é o 2008-12? Isso. Eu abri aqui, tá dando 1.968,49. Será que eu abri errado? 2008-71 que eu abri, eu acho. Acho que eu abri errado. Eu tenho que numerar esses processos da pauta. É o 12, o PTA 12. Tá. O João tinha pedido para falar, não sei o que. João, liga o microfone. Não estamos te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Por algum motivo estava com o microfone só do fone. Mas vamos lá. Doutora Letícia, fica a sugestão que eu acho que ficaria de melhor forma. Ao invés de a gente considerar a restituição, a gente não pode fazer uma decisão condicionada. A gente não sabe se tem. Lá eu concordo com a senhora que fica a bater os débitos. A gente tem que reconhecer o indébito. O indébito. E determinar que a unidade preparadora faça a apuração do valor a restituir, porque considerando a existência eventual, a existência de débito. Me parece que esse é o teor do seu voto, não é isso? Isso é diferente de a gente conceder a restituição no valor X. Para evitar embargos, doutora Sheila. Essa é a minha preocupação. E como seria a sugestão de conclusão? Reconhecer os indébitos nos termos lá da diligência, os valores tais, concordo que é parcial se o valor não bate com o pedido, reconhecer o indébito e determinar que a unidade preparadora restitua os valores dos indébitos, compensando com eventuais débitos do contribuinte. Porque esse foi o voto dela. Porque se falar para restituir o valor, eles vão ter que restituir mesmo na existência de débito. Então, você está sugerindo dar parcial provimento ao recurso para reconhecer o indébito nos termos da diligência. Isso. E determinar a unidade preparadora que proceda à restituição após o abatimento de eventuais, ou compensação, acho que o termo correto seria compensação. Após a compensação de eventuais débitos. É isso? Esse parcial vai dar dúvida. Por quê? Tem algum que é o valor integral? Não. Então é tudo parcial. Porque o parcial é em relação ao valor do indébito que a gente está reconhecendo. Tá. Vis-a-vis o pedido dele. Uhum. Alguém discorda? Está de acordo, doutora Letícia? E vai ser esse dispositivo para o 5, né? Melhor. Sim. Então, doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o indébito nos termos da diligência e determinar que a unidade preparadora proceda à restituição após a compensação de eventuais débitos porventura existentes. Não, eventuais débitos já é porventura existente. De acordo não com a diligência, do relatório da diligência. Nos termos do relatório da diligência. Só teve uma diligência? É uma diligência para tudo, pelo que eu entendi. No processo inteiro só teve uma diligência, né? Foi uma diligência para todas, só teve uma. Nos termos do relatório da diligência e determinar que a unidade preparadora proceda à restituição após a compensação de eventuais débitos. Certo? Isso vai se aplicar ao item 90.
Porque esse foi seu voto, não foi, doutor Letícia? 91. A diligência só apurou o lado do crédito, não apurou o lado do débito. A senhora disse que, havendo crédito, tem que compensar o débito. Com isso eu concordo. Já são 18h23. Esse seu processo aqui, Maurício, é tranquilinho, esse 94, que aí acaba o da manhã, a pauta da manhã. Então vamos tacar pau. É tranquilinho, sim. É um caso de... Só falta ele para a pauta da manhã encerrar. Vamos matar então, bicho. Mas esse se não for atrapalhar a Letícia, que tem que sair 18h30. Mas dá tempo. Dá tempo? Dá tempo. Tá. Tá? Então, esse caso aqui, pessoal, é um recurso voluntário, folhas 320 e 344, que a recorrente sustenta em síntese que a decisão recorrida não abordou os argumentos de defesa referentes à compensação de tributos relativos ao fundo social, apreciando tão somente a questão do aproveitamento do pró-labore através do recolhimento das guias do Simples. Por essa razão, os autos devem ser encaminhados para a DRJ para que seja apreciada a matéria levantada. Os créditos tributários utilizados na compensação em questão são oriundos do mandado de segurança STAL, tendo natureza previdenciária administrado pelo INSS, não pela Receita Federal. A legislação referida pelo despacho decisório e pelo acórdão da DRJ se refere a créditos administrados pela Receita Federal, e não por aqueles administrados pelo INSS. Sendo assim, cabe a aplicação da Lei 8383 de 91. Por ocasião da decisão do STF, datada de 16/12/92, recurso extraordinário interposto pela União, foi declarada a inconstitucionalidade da lei, do artigo 9º da Lei 7689 de 88, do artigo 7º da Lei 7787 de 89 e do artigo 1º da Lei 8147. Disso decorre que todos os recolhimentos do fim social feitos pela recorrente desde a edição da Lei 7787 até a extinção da contribuição com a Lei Complementar 70 de 91 foram excessivos. Portanto, à luz do 66 da 8383 de 91, resta claro o direito da recorrente de proceder à compensação dos tributos da mesma espécie. Não podem se aplicar as restrições e condições mencionadas pela Instrução Normativa 67 de 92, já que não podem se sobrepor à letra da lei, sob pena de defender o princípio da ilegalidade. A mera arrecadação das contribuições previdenciárias através do sistema simples não implica que sejam administradas pela Receita Federal, por sempre foram e continuam sendo administradas pelo INSS. A questão já foi por diversas vezes analisada no âmbito judicial. Não é aplicável ao caso o artigo 15 da Instrução Normativa 600, por tratar exclusivamente de restituição e não de compensação, e ainda por ela não existir ao tempo da realização das compensações. Tá? Essa questão diz respeito a uma representação que questionou a legitimidade de compensações do Simples efetuadas por Humberto Garcês Lima nas declarações relativas ao período de 8 de 2001 a 12 de 2001, 1 de 2002 a 12 de 2002, 1 de 2003 a 3 de 2003, 10 de 2003 a 12 de 2003 e 1 de 2004 a 7 de 2004, nas quais declarou que parte dos saldos de Simples a pagar foram extintos por compensações com processos. Tá? Na descrição dos fatos que deram causa à representação, se informa que foram localizados pedidos de compensação ou declarações de compensação efetuadas pelo contribuinte, cujos créditos são oriundos da ação judicial. Assim, foi expedida a intimação, através da qual o contribuinte foi intimado a informar a origem dos créditos utilizados. Em resposta à referida intimação, o contribuinte alega que não realizou nenhuma compensação de valores administrados pela Receita Federal e compensou o crédito que existia com o INSS com débitos com aquela autarquia. Não apresentou também cópia das alegadas ações judiciais informadas nas declarações de compensação. Diante das informações, determina a formalização de processo de representação em nome do contribuinte Humberto Garcês Lima para fins de cadastramento no Profisc e posterior encaminhamento à CEAORT. Constam alguns documentos do processo. A DRJ em Goiânia, por meio do despacho decisório número 481, de 27 de novembro de 2006, folhas 132 a 137, indeferiu as compensações requeridas pela contribuinte, deixando de homologá-las, conforme o entendimento que está resumido aí na ementa para vocês. Intimada em 28 de 11 de 2006, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, folha 143 a 161, pela qual expõe argumentos semelhantes aos do recurso voluntário acima mencionado, e ao final formula esses pedidos que estão aí embaixo. Tá? A DRJ, por meio do acórdão 320-311 de 29 de março de 2007, folhas 298 a 302, negou o provimento à manifestação de inconformidade, indeferindo a solicitação de compensação da contribuinte conforme o entendimento resumido na ementa abaixo. Tá? Aí teve um despacho, né, que determinou a retirada do processo da pauta,
né, foi para a primeira sessão, e aí, por meio de uma resolução, de 7 de agosto, converteu o julgamento em diligência para o encaminhamento à presidência do CAR para dirimir o conflito positivo de competência. Por fim, a decisão contida às folhas 375 e 377 fixou a nossa competência aqui da segunda sessão para julgar o feito, tendo em vista que os créditos que fundamentam as compensações são oriundos de contribuições previdenciárias. Conheci integralmente o recurso, ele é tempestivo, e aí esse recurso, esse caso diz respeito a um pedido de compensação entre tributos e contribuições que não são administrados pela Secretaria da Receita Federal, conforme menciona a própria DRJ, as folhas 301. A recorrente compensou os pagamentos realizados através do Simples com créditos adquiridos através da ação judicial na qual foi reconhecido o recolhimento indevido a título de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga aos administradores, trabalhadores avulsos, tá? Discutido no mandado de segurança, esse número aí. Tá? Embora a recorrente seja optando do Simples, o reconhecimento do crédito pleiteado oriundo da ação judicial se refere à contribuição previdenciária. E aí eu cito que no âmbito federal, a matriz legal que disciplina essas compensações é o 74 da 9430, e esse dispositivo não se aplicaria no presente caso, esse que trata de tributos administrados à época pelo INSS. E aí eu cito o 66, parágrafo 1º e 4º da 8383, que prevê a compensação, que a compensação somente poderia se dar entre tributos da mesma espécie, né? Só que no caso aqui não são tributos da mesma espécie. E em razão disso eu nego o provimento ao recurso, mantendo a glosa dos créditos compensados. Eu confesso que eu me bati um pouco nesse aqui, porque foi o primeiro que eu peguei de compensação, né? Então é a minha terceira sessão, estou aprendendo bastante, mas acredito que seja esse o resultado, justamente porque não são tributos da mesma espécie. Ok. Alguém tem algum questionamento? Esse foi aquele processo que teve conflito de competência, que foi de uma sessão para outra, que não sei o quê, até que bateram o martelo, que é aqui mesmo. Então, se alguém tinha alguma dúvida disso, não tenham, porque é aqui mesmo a competência, viu? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acho que ele congelou, Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber? O Maurício tratou muito bem a questão, né? Não é? Eu acompanho. Ele tem 10 anos de CAF. Doutora Fernanda? Gente, não aguento, Cleber, sério. Eu acompanho ela toda. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 94, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Eu vou interromper a gravação, aí só fica um minuto, porque eu tenho uma solução para a questão do Paulo de 8h30. A Mônica pode entrar 8h30. Então, a gente faria os dois impedimentos logo. Perfeito. Deixa eu só vamos interromper, Paulo? Vamos.